Olá! No STJ Cidadão desta semana, você vai conhecer a vida da mulher que inspirou a lei contra a violência doméstica no Brasil, Maria da Penha. Ela recebeu a nossa equipe na casa dela, em Fortaleza, no Ceará. A infância, a vida em família, os estudos, o casamento, a tragédia e a recuperação desta mulher de fala mansa, que depois de muita luta, conseguiu fazer o governo brasileiro reconhecer que a violência doméstica é um crime. A Lei Maria da Penha vem mudando a vida de muitas mulheres. Você vai conhecer ainda a história de Helena, que é exemplo de Maria da Penha, teve coragem e denunciou a violência que sofria dentro de casa. Hoje ela é escritora e ajuda outras mulheres a perderem o medo de denunciar. O STJ Cidadão está começando agora. Filha de mãe professora e pai dentista, Maria da Penha nasceu e cresceu em Fortaleza, no Ceará. Lá, ela se formou, casou, separou e depois foi para São Paulo fazer mestrado. Maria da Penha recebeu a nossa equipe na casa dela. Confira na reportagem de Larissa Trevisan. Ceará, quase 600 quilômetros de praia. Terra de quem faz rir, do mestre Chico Anísio, do eterno trapalhão Renato Aragão e de tantos outros que espalham a alegria pelo país. Lá em São Paulo eu botei 15 pra correr, correu 16. Como assim? Eu na frente e os 15 atrás. Aí tá certo. Aqui tem sol o ano inteiro, terra da luz. Há quem diga que o título não vem do forte sol tropical, mas do fato do Estado ter sido o primeiro a abolir a escravidão no Brasil, em 1884, 4 anos antes da Lei Áurea. Ceará, que também tem como filha uma mulher que deixa seu nome na história do país. Foi por isso que a gente veio até aqui. Eu nasci em Fortaleza, sou filha de uma professora e de um dentista, né? Eu sou a mais velha do casal. Depois de mim vieram mais 4, todas mulheres. Foi uma infância que eu acho que, assim, em termos de lazer, de espontaneidade, né? Assim, a gente tinha muita liberdade, a gente brincava muito na calçada, né? Nós tínhamos amigos, amigas, né? Da vizinhança, que a gente juntava para fazer brincadeira de roda, de jogar bola, né? E assim, com mais liberdade do que hoje, as crianças têm. Maria da Penha é assim, uma mulher de fala mansa, que irradia ternura e que, olhando assim, num primeiro momento, não aparenta ser a fortaleza que é. Uma mulher que não se acovardou diante dos desafios que a vida lhe trouxe, que foi de vanguarda em tempos conservadores. Mas até que seu nome virasse lei, o trajeto foi longo. Começou na rua Tereza Cristina, número 1375, que Maria da Penha passou parte da infância e da juventude. A adolescente questionadora já chamava a atenção pela beleza. Chegou a ser eleita a Rainha dos Calouros em 1962. Eu tive assim o corpo mostrando mais idade do que na realidade eu tinha, né? Então eu era alta, eu cresci rápido, entendeu? Então eu namorava como se fosse, eu flertava, como se dizia, como se fosse uma menina mais velha, e não era. Eu era ainda muito criança. Maria da Penha cresceu e antes mesmo de completar 18 anos, passou no vestibular. Seguiu o conselho da avó e fez farmácia. Minha avó foi a primeira parteira diplomada, né, da região do Cariri, né, que minha avó nasceu, era oriunda de Barbalha, né, uma região que, aliás, muito violenta, tem muita violência contra a mulher. Ela trabalhava demais porque ela não tinha hora para dormir, né? Era muito requisitada.
Então ela dizia o seguinte, que eu podia fazer farmácia porque farmácia tinha um período de trabalho e tinha um período de dormir, entendeu? Né? Que era muito sacrificado para ela, né? Não ter, mas ela gostava do que fazia. Foi nos tempos de faculdade que Maria da Penha se apaixonou e se casou pela primeira vez. Foi também a primeira decepção, mas não seria a última. Eu me apaixonei por um jornalista, né? E essas paixões cegas, né? Que, assim, se eu não fosse apaixonada, eu talvez tivesse percebido o machismo dessa pessoa. Né? Uma pessoa muito ciumenta, né? Mas eu não percebi isso, e realmente não deu certo. Casamos, eu tenho a impressão que nós passamos uns 4 anos casados, eu não lembro mais. Mas assim, que foi 4 anos de muita desavença, sabe? Assim, uma pessoa altamente opressora, dominadora, né? Eu não tinha a minha liberdade individual, né? É um típico machista mesmo, sabe? Depois de concluir a faculdade e separada, ela saiu de Fortaleza em 1973, sempre apoiada pelos pais. Eu fui para São Paulo fazer mestrado, mas porque eu já tinha terminado o curso aqui, né? Então surgiu a oportunidade, eu fui para a USP, Faculdade de Ciências Farmacêuticas, né? Já tinha meu trabalho também, né? Eu trabalhava no Instituto de Previdência do Estado do Ceará. E quando eu fui para São Paulo, depois talvez de 1 ano, eu conheci, né, a pessoa que eu troquei confidências, né, uma pessoa que me apoiou, uma pessoa simpática, muito querida dos amigos, muito prestativa. O colombiano, que chamou a atenção da cearense, atraiu os olhares de todos. Chegou o ponto até de a mãe de um das nossas amizades, né, dizer, se a minha filha tivesse um namorado igual ao seu, um noivo igual ao seu, né? Que pena que ele não escolheu ela, né? Pois é, que pena que não foi a minha filha escolhida, né? Não sei o que, não sei o que. A escolhida foi a cearense Maria da Penha Maia Fernandes. Uma escolha que mudaria a vida dela e a de milhares de brasileiros para sempre. Casamos, né? A minha primeira filha nasceu lá, o meu mestrado terminou, eu voltei para reassumir minha função no laboratório que eu estava afastada. Nessa época em São Paulo, como é que ele era com a senhora? Era a pessoa que eu tinha conhecido, né? Como eu tinha conhecido. Aí quando nós chegamos aqui, aconteceu na naturalização dele sair, né? E a partir desse momento, eu não mais o reconheci, né? Ele tornou-se uma pessoa altamente agressiva. Por tudo ele justificava uma agressão, né? Eu tinha muito medo dele, porque era uma pessoa de muita força, ele praticava halterofilismo em casa, né? Fazia musculação, essas coisas todas. E eu não tinha meios de enfrentar, né? Então, eu comecei, nós não estamos felizes, nem você, nem eu. Vamos separar, né? Que eu acho que é melhor para nós dois. O ano era 1981 e as notícias sobre violência contra a mulher eram um destaque na mídia. A cantora Eliane Garamond tinha sido assassinada pelo ex-marido, o também cantor Lindomar Castilho. 2 anos antes, Doca Street havia saído livre do tribunal ao ser absolvido por matar a namorada, Ângela Diniz, com 5 tiros na cabeça. Prendia o medo, a falta de visibilidade para a questão da violência contra a mulher, que não existia. Foi esse período em que eu refleti muito em não tomar uma decisão de separação mesmo, contra tudo e contra todos, né? Porque era contra a sociedade uma atitude que eu ia tomar. Eu não fiz isso porque começou a haver a questão da morte de mulheres que não mais continuavam com um relacionamento que não convinha, como o caso do Doc Street, o caso do Lindomar Castilho, que foi bem na época em que eu estava querendo me separar, né? Então, eu refleti. Eu não vou criar uma armadilha para mim.
Então eu insistia para que ele tomasse uma atitude, entendeu? E ao mesmo tempo eu tinha medo, né, de provocá-lo e ser uma outra vítima. E a seguir, a tragédia, a recuperação e a luta de Maria da Penha. Eu volto já. Você está sempre conectado ao Facebook? Nós também. Atualizamos a página do STJ o tempo todo. Fotos, ilustrações, vídeos, dicas sobre direito e cidadania para você ficar ligado ao que acontece aqui e no mundo. A página do STJ no Facebook conecta e informa. Com uma linguagem simples, descontraída, bem-humorada, conquista milhares de seguidores a cada dia e já chegou a mais de 1,5 milhão de pessoas. Somos o maior tribunal no Facebook. Espaço interativo. Aqui você pode conhecer melhor seus direitos e ainda participar de promoções, sorteios e jogos. De qualquer lugar você acessa as decisões que mudam o curso do país e saem das salas de julgamento e chegam até onde você está, em casa, no trabalho, em qualquer lugar. Acesse facebook.com/STJ Notícias. Superior Tribunal de Justiça, o Tribunal da Cidadania. Maria da Penha conta como foi que ela ficou tetraplégica, o tiro, a tragédia, a recuperação, a luta na justiça e, finalmente, a lei. Confira na entrevista. Manhã de 29 de maio de 1983, Maria da Penha acorda assustada. Eu acordei um dia, pela manhã, né? Isso aí tudo depois foi se encaixando, né? Com um forte barulho dentro do quarto e quis me mexer, não conseguia, então eu disse, puxa, o Marco me matou, foi o meu raciocínio, foi esse. Né? Porque nessa época o estopim já tinha... Não tinha mais sentido, há muito tempo, né? E os vizinhos que me acudiram me levaram para o hospital e eu, por conta dessa fato, eu passei 4 meses hospitalizada. Né? E a versão que ele contou é que ele tinha percebido pessoas estranhas dentro de casa e que essas pessoas tentaram enforcá-lo e lutaram contra ele. E quando a polícia, os vizinhos chegaram, tudo mais, encontraram ele sentado na cozinha da casa com uma corda no pescoço e o pijama rasgado. E a explicação é que ele tinha lutado com 4 pessoas. O tiro que atingiu Maria da Penha lesionou a 3ª e a 4ª vértebras torácicas. Por pouco, não atingiu o coração. Depois de passar 2 meses num hospital em Fortaleza, Maria da Penha conseguiu uma vaga aqui em Brasília, no Rede Sara de Reabilitação. Foi quando ela começou a recuperar o movimento dos braços. Foi quando ela ouviu também que a cadeira de rodas seria sua companheira pela vida toda. Não bastasse a saudade que ela tinha das filhas, foi quando começaram a chegar as primeiras notícias de que o marido dela era o principal suspeito do atentado. Até então, a versão era de que tinha havido esse assalto, né? E eu não imaginei em nenhum momento que tinha sido ele, entendeu? Sempre eu estava acreditando na versão que ele tinha passado, só que meu sofrimento era muito grande, porque como eu conhecia a brutalidade dele com as crianças, eu achava, e não era mentira, né? E aconteceu isso, que ele agora estava com todas as armas para maltratá-las ainda mais, porque não tinha a minha presença. E essa não seria a única tentativa. Quando voltou de Brasília, já sabendo que tudo apontava o marido como autor do tiro, um novo choque. Ele falou, não me lembro bem como foi, eu só sei que ele disse que ia me levar ao banheiro, no banho, né? E quando eu cheguei no banheiro, ele abriu o chuveiro e no lugar de ele me empurrar, eu disse, deixa eu ver a temperatura da água. Aí passou corrente.
Aí eu disse, está dando choque. Tem um choque. Esse choquinho sempre ela deu. Eu digo, não, está dando choque. Nessa hora eu gritei, as moças vieram e me tiraram. Entendeu? Aí, coincidentemente, depois, a gente relembrando os fatos, aí o que é que acontecia? Ele, depois que eu havia chegado, ele nunca havia tomado mais banho naquele banheiro. Ele só tomava no banheiro das crianças. Então, e o que ele ajeitou realmente, no período que ele estava hospitalizado, ele ajeitou o chuveiro para dar, premeditou para mim, dar um choque. Durante esse período, Maria da Penha e as filhas foram mantidas em cárcere privado. Nos bastidores, a família se empenhava para conseguir a separação de corpos. Em casa, ela arrumava as malas, quando o marido saía para o trabalho. Foi nesse período, esses 15 dias, que assim, quando eu tomei conhecimento pelas moças, né, e começou as coisas ficarem se encaixando, né, então eu tinha malas, né, eu pegava as malas, quando ele saía, eu botava as roupas das crianças tudo dentro da mala e botava a mala no mesmo lugar, quer dizer, ele não percebeu de que eu estava me preparando, né? Foi então que Maria da Penha voltou à Rua Tereza Cristina. Ela e as 3 filhas conseguiram finalmente a liberdade. Eu lembro assim, no momento em que eu cheguei aqui, entendeu? Que eu cheguei aqui, que as minhas filhas, olha, vão brincar que agora eu vou dormir. Eu dormi da hora que eu cheguei até o outro dia. Porque a senhora não dormia em casa? Não dormia, não tinha um sono relaxado. E dormi não porque eu estava exatamente aqui, eu dormi porque ele estava viajando. E eu sabia que ele poderia não chegar aqui enquanto estivesse viajando. Foi neste momento que toda a dor e sofrimento deram lugar à força. Maria da Penha formalizou uma denúncia contra o então marido. O crime quase prescreveu. Depois de esgotar todos os recursos internos do país, ela recorreu à Comissão Interamericana de Direitos Humanos da Organização dos Estados Americanos. O Brasil foi condenado pela OEA, que disse que o país negligenciava os casos de violência doméstica. A grande repercussão internacional do fato colocou as autoridades brasileiras na berlinda. A discussão chegou ao governo federal e, em 2006, o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva sancionou a Lei Maria da Penha. Eu sou muito feliz hoje. Sou feliz porque eu sei que as minhas filhas não vão passar pelo que eu passei, porque existe uma lei, né? Eu sei que muitas mulheres se beneficiaram demais com essa lei. E eu provei que a justiça precisava ser repensada. Porque a mulher sempre foi vítima do machismo na sociedade. Não do machismo entre 4 paredes, mas o machismo público. Né? Que quantas mulheres morriam assassinadas e quem era responsável, ela era própria, na boca dos advogados, né? Ela morreu porque ela afrontou, ela morreu porque ela traiu. Fez por merecer. Fez por merecer. Então isso é muito importante. Daquela época mesmo não sobrou quase nada. Como se a memória fosse mesmo programada para esquecer a dor e o sofrimento em um instinto de autopreservação. É assim que Maria da Penha segue a vida, ainda um pouco descrente da justiça, mas consciente do legado que deixa. Olha, eu tenho noção da dificuldade de deixar esse legado. Porque o legado, se for realmente abraçado por todos, é um legado. Mas a gente tem encontrado muita dificuldade pela cultura machista de nossos juízes, de nossos desembargadores. Eu me acho órfã do Estado. Até hoje? Até hoje, quando eu vejo a lei ser totalmente desconhecida por alguns juristas, né, de não levar em conta o que a lei veio fazer para a sociedade. Ela veio para trazer paz para a sociedade. Hoje, Maria da Penha vive naquela mesma Rua Tereza Cristina, que a viu nascer e que a acolheu no momento mais difícil de sua vida. Em 2009, ela fundou um instituto que leva o seu nome e que leva também uma mensagem de igualdade para homens e mulheres. A gente trabalha
capacitando as pessoas das instituições, das empresas, falando sobre o que é violência doméstica, falando o porquê da lei, falando da necessidade de homens e mulheres saberem se respeitar, saber educar seus filhos com respeito. Divergências podem acontecer, mas tem que haver aquele respeito. Com o livro que lançou em 1994, contando a sua história, Maria da Penha afirma que exorcizou o passado. Para ela, o que passou ficou lá atrás. Para mim, eu dizer que eu perdoo é muito difícil, eu não gosto dessa palavra. Eu quero dizer o seguinte, que eu não me amarguro hoje pelo relacionamento que eu tive. E eu não perco tempo em estar pensando numa pessoa que não valeu a pena. Então, eu procuro viver com o que eu tenho de bom. O que o meu relacionamento trouxe de bom foi minhas 3 filhas, né? E que eu sou feliz com elas. Netos? A senhora tem netos? Tenho 3 netos e vão chegar mais 2 agora. No próximo bloco, você vai conhecer a vida de uma mulher que teve coragem de denunciar a violência que sofria em casa e acabou escrevendo um livro. Até já! Curtir, compartilhar, repercutir, postar. Novas conexões que ligam pessoas em qualquer lugar do mundo. Cada vez mais conectado, o Brasil é o 4º país em número de usuários das redes sociais. Sempre inovando, o Superior Tribunal de Justiça conquista milhares de seguidores na internet. A marca é resultado da linguagem simples, atraente e acessível no Twitter, no Facebook e no YouTube. Onde tem o nome do STJ, tem informação segura, confiável, tem cidadania. No Facebook, milhares de pessoas levaram a página do STJ ao primeiro lugar entre os tribunais mais acessados no mundo. No YouTube, novos programas, entrevistas, documentários e reportagens especiais. E no Twitter, informação curta, rápida, atualizada. YouTube, Twitter, Facebook, o Superior Tribunal de Justiça acredita nas redes sociais e leva a cidadania até você. Superior Tribunal de Justiça, o Tribunal da Cidadania. Você vai conhecer agora a história de Helena, uma mulher que durante muito tempo sofreu com a violência doméstica. Motivada pelas amigas, ela escreveu um livro em que conta tudo o que viveu. Quando estava sob o jugo daquele homem, me sentia a pior das mulheres, a mais imunda. Tinha nojo dele, da voz dele, do suor dele que me rasgava a alma como vidro cortado e arrastado sobre minha pele virgem e menina. Ele me matava por dentro. Tinha nojo da barba dele me violentando o pescoço, daquelas mãos investigando meu corpo como a descobrir novos espaços de dor, regiões ainda desconhecidas para ele, mas que fazia questão de invadir e deixar suas marcas de homem sem caráter, sem escrúpulos. Depois que foi sancionada a Lei Maria da Penha, as mulheres se sentem sim mais protegidas. Mas, infelizmente, a lei por si só não é capaz de resolver todo o problema. A violência psicológica, física ou sexual deixa marcas. E o medo do agressor segue como o principal obstáculo para as denúncias. Quando a violência é sexual e intrafamiliar, cometida por alguém da família, não é diferente. Eu fui vítima de violência sexual intrafamiliar por um período muito longo. Eu tive comprometida, né, toda a infância, toda a adolescência e o início da idade adulta. E aí, quando eu digo isso, eu digo diretamente. Eu não digo depois que eu saí de casa, por exemplo, onde eu assumo as consequências de forma muito mais densa e a mão dele não me atinge fisicamente, mas indiretamente ele está ali, porque ele está na minha cabeça, ele está nos meus pesadelos. Helena é cearense de Fortaleza. Acaba de completar 40 anos. É filha de um mecânico e de uma dona de casa, mas o carinho de mãe ela tem é pela avó, que foi quem a criou. O caso de Helena não é isolado.
Em 2012, segundo dados da Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República, foram mais de 200 mil denúncias contra a mãe, o pai, o tio ou o avô. Como a maioria das vítimas, Helena se calou e também tenta apagar da memória os resquícios que sobraram. Eu não sei te dizer de verdade o primeiro momento. Acredito muito, inclusive por conta do que eu estudo, que eu recalquei bastante isso para que não fosse tão danoso para mim para enfrentar esse momento. O meu objetivo quando eu entrei na terapia era chegar ao máximo assim, quando foi que eu cheguei? Então eu me lembro de fragmentos onde eu só consigo localizar a época por conta de detalhes da cena. Por exemplo, a imagem da tarde da ditadura militar dizendo que aquela programação era proibida para menores de tantos anos. Mas então, isso foi na sua infância? Isso foi em 1979. Pelos meus registros, começou em meados de 1979. Eu tinha entre 5 e 6 anos ali. Então, começou mais ou menos entre os 5 e 6 anos e se arrastou até os 19, 20 anos, quando eu decido sair de casa, porque eu percebo que se eu permaneço naquela casa, eu não era mais sanidade física, mental, eu conseguiria enlouquecer verdadeiramente, porque morta eu já me sentia. Só faltava fisicamente, porque eu não fazia nada para cuidar de mim. Então, eu era um caco, eu era um zumbi que andava, que acordava e que existia, mas eu não tinha nenhuma dignidade, nenhuma alegria na vida. Dignidade. Essa parece ser uma palavra que vítimas desse crime tendem a apagar do vocabulário, assim como amor, coragem e confiança. Essas palavras vão sendo pouco a pouco substituídas por outras, como culpa e medo. Quando alguém diz assim, mas ninguém percebeu. Numa situação onde a maioria, infelizmente, onde está nas estatísticas a agressão intrafamiliar, a violência sexual intrafamiliar ainda ocupa, porque, na verdade, é uma agressão de confiança. A violência sexual intrafamiliar, ela é uma violência de poder e de confiança, de afeto, porque as crianças e adolescentes são vítimas de quem ela ama, admira e confia. Essa tríade, juntando numa família, porque são pessoas que conseguem ter da criança confiança, carinho, admiração, afeto, respeito. Quando isso é quebrado, você já está atravessada pela culpa, pela vergonha, e aí você está se formando ainda, você não sabe o que fazer com aquilo. As agressões contra Helena aconteciam dentro de casa, sob os olhares da família. Como é que era essa relação? Tumultuada, né? Porque a família ela corrobora de alguma maneira, ou negligenciando, ou se omitindo, ou fazendo outras violências, porque a violência sexual ela não vem só, existe a violência psicológica, a agressão física, todas essas coisas elas somam para que a criança continue acreditando, né, que ela tem culpa, para que a vergonha seja maior. Todas essas coisas a minha família fez. Eu costumo dizer, inclusive, que foi a família que eu nasci, não a minha família. Foram mais de 15 anos de agressões e estupros. Graças à terapia, Helena sabe que hoje ela não precisa ter medo e que ela não tem nenhuma responsabilidade sobre o que aconteceu. Afinal de contas, como ela mesma diz, a experiência não é aquilo que acontece a um homem, mas sim o que o homem faz com o que lhe acontece. Tem gente que diz assim, não acredito no que você fala, porque parece que é muito incongruente com tudo que eu vivi. Só que num dado momento eu trabalhei tanto e tão profundamente em terapia essa dor, e de uma forma, de fato, muito comprometida com a minha qualidade de vida, que eu percebi que era fato, eu não podia voltar no tempo e apertar um botão e apagar o primeiro momento e esquecer tudo. Faz parte da minha história. Em 2006, a escritora lançou um blog onde compartilhava sua experiência. Foram tantas as mensagens de mulheres que passam pelo mesmo problema que o blog virou livro, O Pele de Cristal. Nunca consegui gritar. Para dizer a verdade, mal conseguia respirar ou me mexer. Ficava que nem um bichinho acuado e sem saída, inerte. Ele me dizia que estava me ensinando a ser esperta, a ser uma mulher sem frescuras. Dizia que meu marido ia adorar porque não teria que me ensinar nada. Palhaço! A que preço ele calculava a compra da minha alma, que na verdade nunca esteve à venda. A vida pode ter tirado muitas palavras do vocabulário da Helena, mas felicidade ela fez questão de não apagar. Acho que hoje uma pessoa feliz, inteira, de verdade, uma pessoa que conseguiu
aprender uma série de coisas. Eu teria todas as justificativas para ser uma pessoa infeliz, triste, amarga, desesperançada, né? Uma pessoa sem esperança. E eu não sou assim. E a gente fica por aqui. Mande sua sugestão de reportagem, crítica ou elogio por e-mail stjcidadão@stj.jus.br. E para assistir ao programa pela internet, é só acessar o site do Tribunal. O endereço é este aqui, que aparece na tela. Obrigado pela audiência e até a semana que vem. Tchau, tchau.